Oi, Marcos Vinícius, da Investor. Vamos falar agora no módulo 6.1, gestão de investimentos em recursos previdenciários. A parte de renda fixa é parte 4, certo? Desse módulo 6.1. Vamos falar um pouco sobre debênture, nota promissória, operação compromissada, um pouquinho sobre FGC, dar uma relembrada aí, questões que caem para vocês, ok? Então vamos lá, ó. Debênture. Debênture é você investir numa empresa. Ao invés de você pegar comprar título público federal, você está emprestando para o governo. Comprou o título do banco, CDB está emprestando para o banco. Agora você está emprestando para a Petrobras, para a Vale, para empresas, Magazine Luiza, enfim, a Ambev. Então, ó, são investimentos que representam dívidas de médio e longo prazo de empresas, feitas para investidores interessados em prestar recursos para empresas. Basicamente é isso, certo? A prova pergunta bem da forma mais técnica, né? Porque é quem que emite título. Então, olha só, sempre é importante, sociedade anônima não financeira. Ó, às vezes a prova pergunta assim, quem que emite debênture? Empresa, certo? Empresa. Mas pode ser sociedade anônima não financeira, que é o mais certo, né? Banco não pode emitir, ó. Banco é sociedade não financeira. Então, a sociedade anônima, que são empresas não financeiras. Marcos, o que é sociedade anônima que eu ouço falar? Sociedade anônima, sociedade limitada? Ó, a empresa, quando ela é sociedade anônima, o capital dela, o capital dos sócios é dividido em ações. Quando é sociedade limitada, é dividido em cotas. A diferença é que a sociedade limitada só pode ter 7 sócios, a sociedade anônima pode ter vários sócios. A sociedade limitada, se a empresa ficar endividada, eu como sócio respondo com bens próprios, né? Na sociedade anônima não. Se ela quebrar lá, eu como sócio não respondo com bens próprios, entendeu? Mas enfim, debênture é quando você quer, ao invés de emprestar para o governo, emprestar para banco, você emprestar para uma empresa, né? Ó, captação de recursos de médio e longo prazo para financiamento de projetos de empresa. Qual que é o lastro? Saúde financeira da empresa, né? RPPS não pode investir diretamente em debênture. Nós investimos em fundos de renda fixa, fundos de crédito privado que investem em debênture. Mas nós diretamente, o RPPS diretamente não, tá? É muito arriscada. Empresa vive quebrando aí, né? Então, você quebrou, você não recebe mais nada, certo? Então, só ficar esperto com essa questão do lastro. Às vezes cai questões um pouquinho mais técnicas, tipo assim, quando eu vou investir numa debênture, o que eu tenho que ler? Qual que é o documento que tem todas as características da debênture? Chama escritura, ó. Todas as informações de emissão estão na escritura da debênture, tá? Então, se perguntar assim, das alternativas abaixo, onde que estão as informações de emissão de uma debênture? Quanto que ela vai pagar, quando que ela vai vencer, né? Algumas outras cláusulas que tem, escritura, regulamento, contrato, termo de adesão, escritura. A tributação é a mesma de CDB, é a mesma de título público federal, é aquela tabela de renda fixa, ok? Então, basicamente aqui é você emprestar dinheiro para uma empresa, a empresa fala, me empresta seu dinheiro, daqui a 2, 3, 5, 10 anos eu te devolvo com juros. Você está emprestando dinheiro, está comprando uma debênture, certo? Debênture pode ser simples, conversível ou permutável. Debênture simples recebe o valor investido, acrescido dos juros. Você investiu 100 mil, venceu, você recebe os 100 mil mais os juros. Fácil, simples. A conversível, ao invés da empresa te pagar em dinheiro, ela pode te pagar em ações, você que escolhe. Tipo, uma semana antes de receber, que a debênture vence, né, que a empresa tem que te devolver a grana, ela vai te mandar um e-mail. Você quer receber em ações ou em dinheiro? Tá aqui, ó, devolução do dinheiro investido e juros pode ser feita por ações da empresa emissora da debênture. E a permutável? É parecida com as conversíveis, só que é o seguinte, eu não pago, assim, vamos dizer que você investiu na minha empresa que chama Investor. Chegou no dia do vencimento da debênture, eu tenho que te devolver o dinheiro que você investiu, mais os juros. Eu posso chegar e falar para você, quer pegar
ações da Petrobras que eu tenho aqui como pagamento, eu posso te dar ações do meu portfólio para te pagar. Eu posso te pagar em ações, não necessariamente da minha empresa, tá? Senão seria uma debênture conversível. Olha aqui, ó, parecida com as conversíveis, porém a devolução do dinheiro investido e os juros pode ser feita com ações de outras empresas do portfólio de investimentos da empresa emissora do título de crédito. O título de crédito é a debênture. Então você investiu na Investor, quando vai vencer o seu investimento, eu falo, ó, eu estou te devendo 200 mil, posso te pagar em ações da Petrobras, quer? É uma permutável, entendeu? A conversível não, eu tenho que pagar com ações minhas. E a simples eu tenho que te pagar em dinheiro. A conversível e a permutável, você recebe dessa forma de ações se você quiser. É um plano B, entendeu? Você pode chegar, não, quero só dinheiro. Então pode ser que caia. Eu vi cair em algumas provas essa conversível principalmente, tá? Permutável é mais difícil de ter, mas a conversível eu vi, certo? Para finalizar a debênture, tem um negocinho um pouquinho mais complicado. Qual que é? Tem cláusulas, né? Todo título ali tem cláusulas que podem proteger tanto o emissor como o investidor do ativo. Então, no módulo básico, às vezes eles perguntam isso. É raro, mas tem as cláusulas de uma debênture, né? Então, olha só, tem 4 cláusulas. É tipo um contrato, né? Cláusula, aí o contrato da debênture tem as cláusulas dela. Essas 3 primeiras aqui, ó, resgate antecipado, opção de compra e aquisição facultativa, é para proteger quem emite a debênture, o emissor. E tem uma cláusula que é para proteger você que investe. É o vencimento antecipado. O que eu já vi em prova perguntar é isso daqui, ó. Das alternativas abaixo, qual que é uma cláusula contida na debênture, na escritura de uma debênture, que protege o investidor? E chama vencimento antecipado. É a única que protege o investidor. Certo? Então, o que é... Vamos primeiro nessa que é a que mais cai, né, que protege o investidor. O que é o vencimento antecipado? Vencimento antecipado é o seguinte. Vamos dizer que eu emito uma debênture hoje para vencer daqui 5 anos. 5 anos. Então, 5 anos. E debênture, gente, não tem conversa não, viu? Se é daqui 5 anos, não adianta vir pedir o dinheiro para mim agora, antecipado. Eu vou falar assim, é daqui 5 anos. Só que eu falo para vocês assim, gente, ó, se o meu endividamento ficar acima, aí eu ponho um determinado patamar, ficar acima de 30% do meu... Se o meu lucro cair nesse período, cair mais que 30%, se meu endividamento ficar acima de tanto por cento, se acontecer, eu coloco algumas convenções, né, chamam covenants, inclusive isso, algumas regras, que eu falo assim, ó, tem 5 anos, tá? Mas em qualquer período aqui, a minha lucratividade ficar abaixo de 20%, você pode ter o vencimento antecipado. Você pode pegar a debênture a hora que você quiser. Entendeu? Isso chama vencimento antecipado. Ó. Antecipação do vencimento do título, caso ocorra determinados eventos que mostrem fragilidade financeira do emissor. Então eu falo lá, você está com medo que eu vá me endividar mais? Vamos fazer o seguinte, daqui até 5 anos quando vencer, se meu endividamento ficar mais da metade do valor da minha empresa, você pode pegar essa grana de volta e não precisa esperar vencer. Isso chama vencimento antecipado. É a única que protege o investidor, né? Agora, as outras protegem o emissor. Essas outras 3 aqui que caem menos, né? Mas toda debênture tem essas cláusulas aqui. Quais são as cláusulas? Vamos lá. Resgate antecipado. A debênture é para 5 anos. Chegou no meio do caminho, eu falo, prometi muita rentabilidade para esse povo, essa dívida está muito cara. Eu vou resgatar antecipadamente. Aí eu tiro da sua mão, antecipadamente. Está aí a debênture, você acha que vai vencer daqui 5 anos, deu 2 anos, cai na conta o dinheiro para você, você fala, ué, nem pedi resgate, sou eu resgatando antecipadamente a debênture, entendeu? Há o direito de resgatar antecipadamente o título da mão do investidor. Então eu tiro. Só que na hora que eu tiro, eu tenho que cancelar.
a debênture, eu tenho que tirar da sua mão e não posso mais vender de novo. Tem que tirar, vou te pagar tudo que você ganhou de rentabilidade, beleza, mas parou por aí. Já na opção de compra, que é quase a mesma coisa, na opção de compra, eu posso comprar a debênture de você, mesmo você não querendo vender. Você investiu comigo 100 mil, é para vencer daqui 5 anos. Deu 2 anos, eu falo, quero comprar de volta, me dá esse título. Tecnicamente, eu estou tirando da sua mão a debênture, certo? Só que eu não preciso cancelar. Eu posso guardar em tesouraria, mais para frente eu posso vender de novo essa debênture, não preciso gastar com escrituração, fazer todo o processo de novo. Então, as duas eu tiro da sua mão, a debênture, entendeu? Não preciso... Porque imagina, às vezes eu prometo uma rentabilidade muito forte, que eu estou precisando de dinheiro agora, aí daqui 1 ano e meio eu falo, nossa, aquelas debêntures que eu emiti lá, eu paguei muito, está ficando muito cara essa dívida. Eu falei que eu ia pagar Selic mais 5%, a Selic está só que aumenta. Vou tirar o título da mão desse povo, vou pagar até agora o que deu e deixa quieto. É o resgate antecipado, a opção de compra que dá para fazer isso, tá? Essa última aqui, ó, aquisição facultativa, eu não forço você a vender para mim. Eu não tiro da sua mão. Mas se você decidir vender, eu tenho preferência de comprar. Eu compro se eu quiser. Como assim, Marcos, precisa vender? Porque às vezes você investiu numa debênture agora e vai vencer daqui 5 anos. Como que você faz para ter o dinheiro na sua mão? Você vende o título para alguém. Você vira para alguém e fala, ó, investi 100 mil, daqui 5 anos eu vou receber 200 mil. Me paga agora, que até agora eu já ganhei 130. Me paga 130 e pega para você. Dá para fazer isso, chama mercado secundário. Quando você for vender no mercado secundário, olha aqui, ó, caso o investidor queira vender seu título, que é a debênture no mercado secundário, a empresa emissora, que sou eu, tem preferência de recomprá-lo. Eu chego primeiro e falo, ó, você primeiro tem que oferecer para mim. Essa é a verdade, né? Na verdade, quando você for vender, a corretora já vai ver que tem essa cláusula, ela já vai mandar a ordem para mim para ver se eu quero comprar. Entendeu? Então, essas 3, se eu fosse você, eu decorava assim. Qual que protege o investidor? Chama vencimento antecipado. É muito difícil ele entrar na cláusula, né? Talvez o nível avançado do comitê de investimento entraria a diferença das cláusulas. Aqui é mais você saber que existem cláusulas dentro da debênture e qual que protege o quê. Então essa última aí, se eu fosse eu decorava essa última, tá bom? Depois nós temos uma debênture que é para curto prazo, ela chama nota promissória. Essa é a grande diferença, tá? É quase igual a uma debênture, é feita por empresa ou não financeira, SA não financeira de capital aberto ou fechado, mesma história. Marcos, qual é a diferença de capital aberto e capital fechado? Capital aberto são empresas que têm ações na Bolsa de Valores. E capital fechado são empresas que são sociedades anônimas também. É uma sociedade anônima, mas as ações não estão vendidas na Bolsa. Exemplo, Globo, SBT, né? Souza Cruz. Tem várias empresas aí que são sociedade anônima, mas as ações estão com sócios ali, majoritários, não tem interesse de vender na Bolsa de Valores. Essa daqui também é SA, mas a capital aberto também é SA, só que é a sociedade anônima que as ações são vendidas na Bolsa de Valores, na B3. Ok? E qual que é a diferença da nota promissória para a debênture? É que a nota promissória é de curto prazo, né? Olha aqui, ó, ativo financeiro de renda fixa emitido por empresas não financeiras com a finalidade de captar recursos de curto prazo. Título para captação de recursos de curto prazo. Quando fala assim, título emitido por sociedade anônima não financeira para captação de recursos de curto prazo, nota promissória. De longo prazo, debênture, né? Então, distribuição através de um agente colocador, isso não precisa. Colocador é a corretora, né, que vai vender para você. Levantar dinheiro. Muitas empresas fazem isso, tem que pagar o 13º salário, aí precisa levantar um dinheiro rapidinho assim, paga, emite hoje para vencer daqui 2 meses, entendeu? A debênture começa a vencer daqui 1 ano. Então, nota promissória é isso. Pode cair essa questão, eu acho raro, tá? Mas o prazo mínimo são 30 dias de uma nota promissória e o prazo máximo, se for uma empresa de capital aberto, 1 ano.
ela pode pegar o dinheiro e falar, daqui a 1 ano eu te devolvo. Capital aberto, lembre-se, são empresas que têm ações negociadas na Bolsa. Porque por elas serem negociadas na Bolsa, essas empresas têm que abrir o balanço dela, tem que mostrar os números para o mercado, então elas são mais transparentes. Por isso que 360 ela pode emitir títulos por um prazo mais longo. Já de capital fechado, ó, tipo como eu disse, né, uma Souza Cruz, a Globo, né, SBT tal, pode emitir debênture? Pode, mas para 180 dias, é um prazo menor. E a tributação é a mesma de CDB, de título público federal, né, ó, mesma tributação de investimento em renda fixa, federal e debênture, aquela tabela de regressiva, certo? Então essa é a diferença de debênture para nota. Foca na debênture cai bastante, pelo menos você saber o que é esse primeiro slide aqui, ó, 160, tá? Só mais duas coisinhas aqui importantes. Operação compromissada. RPPS pode fazer 5% do capital dela nessa modalidade de investimento, tá? Operação compromissada. Olha só, as operações compromissadas, vamos ver o que fala aqui no texto, são transações financeiras em que um participante do mercado vende títulos para outro com a promessa de recomprá-los em uma data posterior. E o outro, que comprou também, assume o compromisso de revender o título. Que nem essa debênture mesmo aqui. Lembra que eu falei que vence daqui 5 anos? Aí você vira para mim e fala assim, ah, Marcos, mas e se eu tentar vender no mercado e ninguém quiser comprar, hein? Aí eu falo, vamos fazer uma operação compromissada, então? Se você tentar vender a partir do 3º ano, eu compro. Já que você está com medo de me emprestar o dinheiro, vamos fazer o seguinte, você dá o dinheiro para mim, eu te dou a debênture. Daqui 5 anos ela vai vencer, ok? Mas, a partir do 3º ano, se você quiser o dinheiro de volta, eu recompro de você. Te devolvo o título, o dinheiro com o juro, você me devolve o título. Isso é uma operação compromissada. O RPPS pode fazer isso só se a operação compromissada tiver como lastro título público federal, tá? Então pode fazer essa operação compromissada aqui, mas só com título público federal. Como que faz uma operação com título público federal? Você chega num banco e fala assim, ó, quero comprar um título público aí. Fala, eu tenho esse daqui para vender. Aí ele vende para você o título público e fala, só que ó, esse título vence em 2040, só que eu não quero te vender definitivamente. Eu vou te dar esse título, você me dá o dinheiro. Daqui a 2 anos eu te devolvo o dinheiro, você me devolve o título. Então faz tipo um aluguel, entendeu? Operação compromissada é chamada de aluguel de título também. Então, por que chama compromissada? Porque eu vendo com você com o compromisso de recomprar. E você também tem o compromisso de me entregar o título daqui a 2 anos, né? Eu não quero vender definitivamente o título para você, eu quero só alugar ele para você. Esse período de 2 anos agora eu acho que é melhor eu pegar o dinheiro da sua mão e emprestar, mas daqui a 2 anos eu quero o título de volta, que o governo me deve, né, esse título. Ok? Então essa é a operação compromissada. Esse é fácil de cair porque sempre vai ter essa palavra aqui, ó, promessa de recomprá-lo, compromisso de recomprá-lo, entendeu? Então essa é facinho quando cai. E às vezes cai mais quanto que um RPPS do patrimônio dele pode fazer de operação compromissada. 5%. Tá? Essa é a questão. Para finalizar esse módulo aqui, vamos falar sobre essa questão interessante que eu vejo cair sempre em prova, que é o tal do SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro. Por que ele é importante? O Sistema de Pagamento Brasileiro é um sistema que faz o mercado financeiro funcionar, porque ele transfere dinheiro entre os RPPS, entre as pessoas físicas e jurídicas, entre o governo. Então, quando você investe em um título público federal, por exemplo, é esse sistema de pagamento que pega o dinheiro do RPPS e manda para o governo, pega um título do governo e coloca no nome do RPPS. É ela que faz essa história, entendeu? Ó, estrutura que abrange uma série de entidades, operações e instituições integradas, as quais viabilizam a realização de transações financeiras. Essa palavra aqui é importante, ó. Pelos mais diversos agentes econômicos, supervisionado pelo Banco Central. Teve um aluno que me perguntou, que falou isso. Quem que supervisiona o sistema de pagamento brasileiro? O Banco Central. Tá?
Então ele é importante porque ele troca, né, todo o dinheiro, toda a rentabilidade não, todo investimento, você emprestando, lembra que eu falei debênture? Debênture vai tirar o seu dinheiro, mandar, por exemplo, para a Ambev, não de cerveja, cerveja a gente já compra lá, né? Estou falando de emprestar uma debênture da Ambev, você investe numa debênture da Ambev, o seu dinheiro vai para lá, o título vem para cá. Quem que cuida dessa transação? É o sistema de pagamento brasileiro. São essas câmaras. Tem uma câmara para cada coisa. Operação de câmbio tem uma câmara, operação para negociar câmbio, né, transferir, operação de título público tem outra câmara, operação de fundos de investimentos tem outra câmara. Então, são essas clearing houses aqui, né? Clearing houses, como se fala, né? São os órgãos responsáveis pela liquidação das operações. Então, basicamente para a prova é o seguinte, as duas câmaras mais importantes é uma que chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, e a outra que chama Clearing B3, Câmara de Liquidação, Compensação e Custódia da B3, tá? Tem essas duas aí, tem muito mais, mas essas são as que caem para a prova. Então, o que você tem que gravar? Quando falar de título público federal, é a SELIC que cuida, que faz a transferência, que quando você investe, ela que pega o dinheiro da sua conta e manda para lá, para o governo, pega aquele título e coloca no seu nome, ela que faz toda essa transação, é a SELIC. Né, ó, é o depositário central dos títulos da dívida pública federal interna. Então, cuidado, a prova pode perguntar, né, como caiu na minha prova essa questão, né? Se você investe numa letra financeira do Tesouro, qual vai ser a câmara que vai cuidar disso, que vai custodiar para você? Eles usam muito essa palavra da custódia, né? Como assim custódia? O RPPS seu, quando ele investe num título público federal, aqui ó, custódia, pode grifar aqui, ó. Quando o RPPS investe num título público federal, não é o título público que vai até vocês. O título fica na SELIC, vai um extrato que você negociou o título. Mas o título está guardado lá na SELIC no seu nome. Entendeu? No nome do RPPS, né? Ó. Então, falou de T, de título público, toda a sopa de letrinha que tiver o T, de tesouro, vai tudo para a SELIC, tá? A letra financeira do Tesouro, letra do Tesouro Nacional, as notas do Tesouro Nacional Série B, ó, tudo que é T vai para a SELIC. E o que sobrar vai para a Clearing B3. Principalmente, ó, a prova gosta dessa cota de fundo de investimento, ações. Essa Clearing B3 que vai pegar a ação de uma pessoa, colocar no seu nome e pegar o seu dinheiro e transferir para essa pessoa. A corretora só faz o casamento de um com o outro. Quem está comprando com quem está vendendo. Na hora que cai na Clearing B3 é ela que faz a entrega mesmo, entendeu? Por isso que fala liquidação, que ela liquida o nome da pessoa lá e coloca o seu. Compensação, porque ela compensa a operação. E custódia, porque ela vai guardar para você esse título até você vender para uma outra pessoa. Tá? Então grava isso para a prova. Ó. Falou de título público federal, é a Câmara de Compensação SELIC. Falou de outros títulos, ações, debênture, CDB, cota de fundo de investimento. É a Clearing B3 que guarda para você, ok? Para um pouquinho, vamos fazer umas questões aí, vamos para a última parte desse módulo 6.1 aí de renda fixa e renda variável, que são as ações, né? Mas respira fundo, faz os exercícios, vamos por partes, ok? Isso aí.